Olá, está no ar mais uma edição do Câmara Entrevista. Hoje o nosso convidado é Rafael Rosa da Silva. Ele é produtor cultural, doutor em antropologia pela Universidade Federal Fluminense e um pesquisador ativo do Carnaval de Bagé. Então, o tema é esse, o Carnaval em Bagé, porque recentemente o Rafael defendeu a tese conquistando o título de doutor. E esse trabalho não poderia ser mais relacionado à Rainha da Fronteira. Entre centros de tradições gaúchas e entidades carnavalescas, conflitos raciais, dilemas e as representações identitárias gaúchas em Bagé, Rio Grande do Sul. E é para nos contar sobre essa trajetória de pesquisa que nós convidamos o Rafael para o Câmara Entrevista de hoje. Obrigada, Rafael, por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco, enriquecendo a nossa programação com esse assunto que eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Eu que agradeço pelo convite, né? É muito importante essa pesquisa que já vem muitos anos já fazendo, então acho que qualquer espaço que a gente pode divulgar isso aí, acho que é importante para a cidade, né? Não só para mim, como para a cidade. E tu deixa muito claro no teu trabalho, né, que a tua pesquisa envolve as tuas paixões. Mas a gente quer saber do começo, o que te levou a gostar do carnaval? Quando que despertou esse interesse em ti? Bem, então, eu já, né, desde pequenininho, né, já cresci no meio do carnaval. Cresci na comunidade do Alto, Santa Casa, né, em Bagé, e é uma comunidade que sempre respirou o carnaval. Então, eu tive meus primeiros contatos desde pequeno, né, com o Bloco Brasa Viva, Bloco Burlesco Brasa Viva, Bloco Burlesco Cicola Colô, né, ouvia histórias do meu pai, da minha mãe, dos meus amigos, pessoas mais velhas, né, porque eu acho que nesse meio é importante a gente frisar que os mais antigos, eles sempre passam pra gente, né, suas heranças, né, suas memórias. Inclusive, isso também permeia muito o meu trabalho. E então, eu cresci nesse meio, né, desde pequenininho. Comecei frequentando ensaios do Brasa Viva, né, e curioso, sempre curioso. Eu tenho um irmão gêmeo, Thiago, né, que é um pesquisador também, né, do associativismo negro, né, em Bagé, pesquisa clubes sociais negros, né, então eu tenho um outro irmão, Diego, que também sempre foi ligado ao carnaval, e a gente sempre frequentou os ensaios. E nisso eu comecei frequentando os ensaios, né, ainda na Valdemar Machado, a primeira sede do Brasa Viva, que é um dos blocos mais antigos. É importante sempre frisar, né, a importância do Brasa Viva para a manutenção do carnaval burlesco em Bagé. E nisso eu comecei assistindo e depois já estava tocando, né? Já estava lá com tambor, com instrumento. Aí, por fim, depois ajudei a fazer alegoria, então já estava me envolvendo cada vez mais, né, com a entidade. Quando viu, tu estava vivendo o carnaval. Sempre, sempre. Eu chegava o período de fevereiro, né, janeiro, fevereiro e março, era aquele fervor, né? Carnaval manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite, seja nos ensaios, fazendo alegoria, cortando, se machucando os braços, as mãos, fazendo, recortando, colando, né, tocando e, por último, como mestre de bateria. Então eu pude participar de todos os estágios, até receber, né, com muita honraria, obviamente, o apito, né, que é um símbolo muito forte de uma agremiação, né, em Bagé. Né? Então tudo isso aí me levou a ser um apaixonado, né, um folião apaixonado, que obviamente depois eu transformei enquanto objeto de pesquisa, né, para tentar contar um pouco da minha história, um pouco da história da cidade. E esse sendo um assunto que predomina no teu trabalho, que é desde a graduação, né? Teve algum momento que tu teve que parar e tentar te desvincular da visão apaixonada do assunto para poder fazer a pesquisa? Todo momento. Isso, quando a gente entra no universo da pesquisa, é a primeira coisa que a gente aprende, né? A não ter essa visão muito romântica. Por quê? Porque quando a gente é muito apaixonado e muito viciado, entre aspas, naquilo que a gente faz, a gente deixa de enxergar certas coisas. Né? E isso eu fui percebendo ao longo do desenvolvimento do trabalho. Né? Então, na graduação ainda, em produção e política cultural, já comecei a me envolver, né, com essa pesquisa. E a princípio eu não ia nem pesquisar Bagé. Né? Isso aí, eu ia pesquisar sobre o Carnaval de Jaguarão, que lá é o campus onde eu estudei, né, onde eu fiz a graduação. Eu ia pesquisar a Escola de Samba de Jaguarão. Pesquisar para entender como é que funcionava a configuração, a questão do patrocínio, quanto eles ganhavam de dinheiro, como é que funcionava, onde essas escolas estavam inseridas, o que elas faziam para suas comunidades. Né? Culminou que teve que não teve um carnaval em Jaguarão nesse ano, 2014, né, por conta de um acidente que aconteceu lá, que acidente com o trio. Isso, e aí eu deu aquele estalo assim, não, peraí, acho que é importante eu voltar meus olhares para a cidade, né, da onde eu sou, porque eu acho que tem muita coisa para falar. E eu sentia falta de material sobre o carnaval e sobre manifestações culturais, assim, mais ligadas ao popular em Bagé. Então a gente acha muita coisa ligada ao tradicionalismo, né, que faz parte de uma corrente de pesquisa, né,
do Rio Grande do Sul. Então, sobre o povo, eu achava falta, eu sentia falta. E eu digo assim, ó, eu vou então pesquisar o Carnaval de Bagé, só que obviamente o primeiro conselho que eu recebi foi: tu tem que, né, tu tem que se distanciar, porque para tu poder enxergar mais, né? E eu sempre faço questão eu sou muito grato às pessoas que passaram na minha vida, que me orientaram, né, que leram meus trabalhos, né? E eu nunca vou esquecer do último movimento que eu fiz quando eu escrevi a monografia, que era sobre o bloco Brasa Viva, né? Que eu falo um pouco sobre a questão de como o Brasa Viva atravessou desde a década de 60, do seu surgimento, até 2015, né, no Carnaval de Bagé, como ele dialogou com as mudanças que foram acontecendo, em termos de alegoria, adereços, bateria, aceleração das baterias, novos instrumentos, os instrumentos deixaram de existir. E nisso, um dos conselhos, que tem tudo a ver com essa pergunta, foi dado pelo meu orientador da graduação, o professor Caio A, né, e ele disse assim para Rafael: eu já li o teu trabalho, tá ok, agora tu vai dar pro teu irmão ler. O último movimento que tu vai fazer é dar pro teu irmão ler. Por quê? Porque talvez ele possa pontuar coisas que tu não viu. E eu, como teu orientador, acho que eu devo fazer isso. Justamente por esse olhar muito próximo, muito apaixonado. Meu irmão leu, observou coisas que eu não tinha, né, observado. Ele pontuou coisas, eu arrumei, mudei. E eu acho que isso já foi o primeiro indicativo, né? De que a gente precisa separar, né, a visão pesquisador e sem deixar de ter a paixão, porque eu sempre, isso está explícito nos meus textos, né? Eu me coloco, como tirar de ti essa paixão, né? Não tem como, eu não deixo isso de lado também, e eu escrevo em primeira pessoa, né? Então, quem me conhece sabe, né? Que quem lê o meu trabalho e me conhece fala: Rafael, parece que eu estou te vendo falar. Quando eu leio, é tu que está conversando comigo, né? Então, eu procuro. E isso é um sintoma da paixão ali, na pesquisa, mas tem que ter um caráter profissional também de pesquisador, mas que é esse afastamento. Porque imprime uma identidade no teu trabalho, né? Total. Ao mesmo tempo, eu tenho que ter esse distanciamento para poder enxergar coisas que eu não enxergo, né? Então, principalmente no campo da antropologia, né? Que a gente faz muita pesquisa etnográfica. Então, quando a gente se distancia, né, a gente consegue observar coisas, né? E até ter algumas críticas, né? Mas com certeza. O apaixonado tem a dificuldade, né? De enxergar os problemas, o que poderia melhorar, né? Com toda certeza. Isso apareceu também na dissertação, já aparece já também. Na tese também tem. E a tua tese, ela trata do carnaval e do movimento tradicionalista gaúcho, né, a partir do ponto de vista da identidade. O que foi o teu estalo que fez tu ligar um assunto ao outro e perceber que isso geraria um trabalho mais aprofundado? Olha, né, sou nascido no Rio Grande do Sul, né, e em 2017 eu fui morar no Rio de Janeiro para fazer o mestrado, né, e quando eu chego lá, na primeira aula, né, eu sento na primeira aula de apresentação, assim, verão, né, Rio de Janeiro, calor, e eu sempre gostei de usar roupas que me deixam à vontade, eu tava bermuda e chinelo e camisa. Né, o professor fez a chamada e quando eu né, me expressei, pedi para me apresentar, ele disse que ele ficou assustado, não sabia, não imaginava que eu fosse gaúcho pelo sotaque, ele me viu enquanto um sujeito carioca. Né, pelo estereótipo, né, ele fez a leitura, e nisso eu digo: não, eu sou gaúcho, né, aí a gente já tem o primeiro já start, né? Que é o quê? Existe uma visão fora do Rio Grande do Sul do que vem a se constituir o povo gaúcho enquanto tipo social. Né? É um alemão, ele fala, né? Fala mais grosso, tem aquele sotaque carregado. De repente espero que a gente vá chegar lá de bombacha, exatamente. Né? Pilchado, literalmente pilchado. Usando nossos trajes, né? Era pilcha, era um outro traje, uma vestimenta típica, né? Do movimento tradicionalista, né? E uma pessoa branca. Então, aí que começa tudo, né? Então, e nisso, né, obviamente, eu já tinha ido para lá com o intuito de pesquisar a questão negra, mas isso só corrobora, né? E na tese, né, um dos interlocutores da tese foi o seu Joaquim, né, Joaquim Moraes. E eu entrevistando, na época da pandemia, eu entrevistando ele virtualmente, ele diz, né, que eu não sou gaúcho. E aí eu pergunto: mas por que eu não sou gaúcho? Né? O que faz o senhor ter uma leitura minha que o senhor não me reconhece enquanto gaúcho? Ele diz: porque tu não cultiva nossas tradições, tu não se veste pilchado, tu não frequenta centro de tradições gaúchas. Então a concepção de gauchismo dele é uma concepção ligada ao movimento tradicionalista gaúcho, é tudo que foi criado enquanto esse tipo social. Então eu não sou gaúcha, tu não é gaúcho. Exatamente. E eu sou do movimento contrário, não contrário, né? Até sim. Eu sou do movimento que não faz parte disso, e que não tem nada contra, porém que eu só tenho a vontade de demonstrar que também não só existe isso, existem outros movimentos culturais na cidade e no estado, né? E o movimento negro é um, né? Então eu sempre digo também, né? Se a gente tem hoje um feriado nacional que é do 20 de novembro, esse feriado foi criado no Rio Grande do Sul, né? Foi criado, né, encabeçado pelo nosso poeta Oliveira Silveira, criado em Porto Alegre, movimento, né, Palmares.
Então isso, né, muita gente não sabe lá fora, né, que o movimento negro gaúcho é um movimento muito forte, que inclusive, né, originou uma data comemorativa, né. Então o start, digamos assim, foi de perceber o quanto eu podia, né, e devia, enquanto pesquisador, enquanto sujeito negro, nascido em Bagé, no Alto da Santa Casa, e deveria, né, falar que eu sou gaúcho também, né, e que o gaúcho ele tá no carnaval, tá no samba também, não só nas manifestações de cunho tradicionalistas, entendeu? E que ser gaúcho são outras coisas, né? Não é estar o gaúcho, só dentro é plural. do o gaúcho, MTG, né? na concepção da minha pesquisa, na concepção, da visão que eu acredito, né, que eu leio a sociedade, ele é plural. Ele é plural, ele pode ser do forró, ele é do movimento tradicionalista, ele é do carnaval, ele é do samba. Talvez seja um dos povos, assim, dentro do nosso estado, do nosso país, né, que é muito vasto, seja um dos estados mais plurais que existem, assim, né, nesse sentido de que o gaúcho está em todas as pontas e ao mesmo tempo está cultivando a sua tradição com também, toda certeza. né? Porque todos os dias a gente faz alguma coisa que veio da nossa tradição. Exatamente. A gente pode não estar dentro, daqui a pouco, do MTG, eu não estou dançando na invernada, mas eu estou tomando um chimarrão, né? Sim, com certeza. Então tem outras coisas que a gente cultua aqui, o churrasco, coisas que são tão nossas quanto estar nesse lugar, né? E que a gente leva a nossa tradição. Exatamente, perfeito. E tudo isso pode estar junto ao samba. Porque tu deve ter visto isso quando a gente chega no Rio mesmo, o que eles chamam de churrasco pra nós ali é um bife passado na churrasqueira, o nosso churrasco é diferente. Aí a gente chega lá e diz, não, só um pouquinho, isso não é churrasco, aí a gente vai ensinar o carioca a fazer um churrasco. É uma outra cultura de assar uma carne. Diferente, né? É uma outra cultura de assar a carne, mas é uma cultura que provavelmente tenha sido exportada para fora do estado. Sim, claro. Né? Que, obviamente, chegou distorcida. Nos seus lugares eles foi tomando outra forma, o que é super comum. Aí cada um adapta a sua realidade, né? A realidade deles lá é essa. Porque até porque no calor tu ficar na beira de uma churrasqueira é mais complicado. Exatamente. E a cultura é isso, né? A cultura ela não é estática, ela é dinâmica, ela se transforma. Ela pega empréstimo daqui, um pouquinho dali, cede daqui, reluta dali. E não faz ninguém menos, né? Exatamente. Tipo, não é menos gaúcho por isso, o outro não é menor. A gente não pode qualificar por isso, quantificar, né, por isso. E o teu trabalho ele tem várias imagens, né? Inclusive algumas muito antigas do carnaval em Bagé. A tua pesquisa começou com quais materiais? O que tu tinha? Olha, eu começo, né, com um acervo pessoais, né? Então, assim, um dos primeiros materiais que eu tive acesso, primeiro foi a imprensa, né? Então eu vou até o arquivo público, me deparo com jornais, né? Eu já tinha feito essa pesquisa anteriormente para a dissertação também, né? E achei jornais da década de 20, 30, 40, né? Correio do Sul, né? Que mostravam já alguma coisa do carnaval, uma imagem, alguma matéria, e dos clubes sociais, né? Tudo junto com o meu irmão, né? O Thiago pesquisando ali na área da história e eu tentando, dentro do campo da antropologia, também beber um pouco dessa fonte, dessa inspiração, né? Que é o meu irmão. E então eu começo com isso, começo com jornais, com um acervo dos jornais, aí depois vou migrando, né, para acervos pessoais. E esses acervos pessoais, ele pode ser tanto imagens como documentos, atas, né, então eu vou usando de tudo um pouquinho, assim, mas a princípio o começo mesmo é com jornais da imprensa, né, do Correio do Sul, do Minuano, eu uso bastante. Sabe que semana passada que eu entrevistei a Thaís, né, que fez uma pesquisa sobre a Lígia Farinha Almeida, né, também, para o mestrado, e a gente falava sobre a importância do arquivo público, né? E das pessoas abastecerem o arquivo público. A gente comentou aqui, agora tu falou que usou o arquivo público, eu me lembrei de a gente reforçar isso. Às vezes, né, algum parente que teve alguma ligação com a história de Bagé vem a falecer e a família fica com aquele apego, né? Ah, mas era algo que lembrava. Mas é tão importante a gente fazer essa doação, essa destinação para que outras pessoas tenham esse acesso, que talvez aquele teu parente possa aparecer em alguma pesquisa no futuro, ajudar a contar a história, né? Com toda certeza, então, eu achei importante a gente pontuar isso, a importância do arquivo público, né? Que no trabalho dela foi fundamental e no teu também. E não só o arquivo público, né? Eu usei o arquivo público e também usei muito a biblioteca pública. Eu tive ali contato com livros Thaís ali que eu não conseguia achar e que eu achei na biblioteca da cidade, entendeu? Então tudo isso aí me serviu de gente cultivar também e também fazer doação de livros para a nossa biblioteca, exatamente, né? Entendeu? Com certeza. E tu cresceu nesse meio, né? Pai e mãe carnavalescos, estavam sempre ali, como tu disse, desde sempre no meio do carnaval. Tu descobriu histórias novas durante essa tua pesquisa? Nos conta algumas curiosidades que a tua pesquisa te trouxe. Ah, sempre tem, né? Eu acho que sempre tem. Eu acho assim, a primeira que eu trago, que me impactou muito foi, né, como eu disse, eu fui criado no Brasa Viva
E eu achava que eu conhecia tudo do Brasa Viva, né? E o Cicola Colô, que é o rival do Brasa Viva. Né? É a mesma comunidade, mas né, é bom falar também para quem para quem não conhece, né? Dentro da comunidade do Alto, atualmente a gente tem 2 blocos burlescos, né? Brasa Viva e o Cicola Colô. São blocos tradicionais na cidade, antigos, né? O Brasa Viva ele é mais antigo. O Cicola Colô surge na década de 80, quando o Brasa Viva já estava começando a se consolidar. E nisso o Brasa Viva ganha, de 1985 a 91. Né? É o único bloco que ganhou 7 vezes consecutivos, o carnaval burlesco, quando era na 7 de setembro ainda o desfile. E o Cicola Colô sempre ali, né? Sempre mais quietinho. Após isso, o Cicola Colô ele ressurge, né, com muito mais força. O Brasa Viva nunca mais ganha o carnaval. Né? E aí a competição começa a ficar mais assídua entre os dois, entre essas 2 agremiações. E até então, na minha pesquisa, nas pesquisas anteriores, antes da tese, né, eu tinha como a história do Brasa Viva, né, a história de um bloco fundado por 4 indivíduos do Alto da Santa Casa, né, o Cicola Colô fundado, né, pelos mesmos fundadores do Quem Ri de Nós Tem Paixão, que era um bloco bem tradicional também no Alto da Santa Casa. Só que aí aparece uma história, aparece o porquê do Cicola Colô tomar uma proporção muito maior que a do Brasa Viva. Isso tem a ver com um sujeito chamado Pirula, Douglas Vinhol. Né, o Douglas Vinhol, finado Pirula, né, um grande interlocutor da pesquisa também, um grande amigo, já que nos deixou, infelizmente, né, um animador, um agitador, um produtor cultural da cidade. Muito conhecido em Bagé, muito conhecido, né, um cara que lutou pelo carnaval, pela valorização do carnaval em todos os seus aspectos, seja em termos de políticas públicas, seja através de desfile, seja captação de recurso. Eu conheci o Pirula exatamente nisso, ele trabalhando pelo carnaval sempre. Eu, enquanto assessora da imprensa da prefeitura, na época, eu me lembro do Pirula sempre lá, indo atrás e brigando, fazendo, lutando. e brigando e dizendo, tem que lembrar do carnaval, tem que destinar pro carnaval, o carnaval tem que estar vivo em Bagé. E levando o carnaval de Bagé para fora, né? Porque a gente tem que pontuar também que o Pirula ele desfilava, né, em Santana do Livramento, no Cassino, levando o carnaval de Bagé, né, para fora. Tá, e aí eu descubro, através de uma entrevista com o Tiagão, né, o nosso grande querido Tiagão, um grande sambista da cidade, né, o pai dele foi um importante tocador, um solista que chamava antigamente, né, tocador de cavaquinho, ganhou já prêmios e tudo mais, né, o pai dele. E eu descubro que o contexto de fundação de Cicola Colô, isso me chama a atenção, né, porque o Pirula pertencia ao Brasa Viva, eu não sabia disso, eu sabia que ele tinha desfilado já. Mas ele era, né, mais chegado no pessoal do Brasa Viva. E o Brasa Viva ganhava os desfiles e fazia um caldão e um churrasco na sede, na rua Valdemar Machado, na mesma quadra na minha casa. O Brasa Viva fazia esse caldão e esse caldão ele ficava na entrada para os membros da bateria, para os membros que ajudaram, alguma coisinha ali e outra. Ficava na entrada. O churrasco era nos fundos do pátio, mais para a diretoria. Então a carne boa ia para, como se fosse assim, a carne boa ia para a diretoria, que era um grupo seleto, e o pai do Tiagão era um, que entrava, e os membros da bateria, né, o pessoal mais alfaceiros ali com o seu caldão. No caldão na frente, para mostrar também que, né, a importância desses indivíduos. E o Pirula um dia ficou chateado, ele queria ter ido para os fundos. Segundo o relato do Tiagão, ele queria ter ido lá para os fundos, ele queria comer a carne, ele não queria comer o caldão, tomar o caldão. E ele resolve descer onde ele morava, que era na sede do Quem Ri de Nós Tem Paixão, fundado pelo pai dele, inclusive, e ele refunda o Cicola Colô, com o intuito agora de brigar pelo carnaval, porque até então o Cicola Colô era um bloco que existia só para captar uma verba para um bloco de limpo que tinha, que era Unidos do Colina Santa, né, que era um bloco de limpo muito tradicional também. Então, e era comum, segundo o relato do Tiagão, que eu não sabia também, blocos que aqui a gente tem, né, blocos de sujo e bloco de limpo, né, blocos burlescos de sujo, carnavalescos de limpo, na linguagem mais popular, né, o termo. E muitos blocos de limpo, ou seja, carnavalescos, eles eram fundados não para ganhar o carnaval, eles eram fundados só para captar uma verba para ajudar o principal bloco, que era o bloco... Ao contrário, o bloco de sujo era fundado para ajudar o bloco de limpo. Exatamente. Então eu descobri essa história, né? E fiquei impactado, porque o Pirula, ele desce, ele fica bravo por causa disso, ele não queria o caldo, desce, refunda o Cicola Colô com o intuito já de ganhar o carnaval. E nisso o Cicola Colô se torna uma das principais agremiações da cidade. Ele se dedicou realmente, ele ficou muito magoado com aquilo. Magoado e levou tão a sério que o Cicola Colô explode, né? Então o Cicola Colô é um bloco que leva até hoje, arrasta milhares de pessoas aonde passa. Né? Então a competição ficou mais assídua entre Brasa Viva e Cicola Colô, e com o tempo o Cicola Colô foi se sobressaindo, né? Foi se sobressaindo, até se tornar um dos principais blocos, junto com Aqui Agora, né?
E tu acredita que já diante de toda essa tua pesquisa aí, eu vou sair aqui do script, tá? Essa não tava no roteiro, mas que toda essa questão, porque o Carnaval de Bagé, ele, claro que a pandemia ajudou, mas ele decaiu muito, né? Se tu que acompanha, vive essa história, pode falar melhor disso, assim. Porque eu lembro de ser criança e o Carnaval de Bagé ser um evento de família. Eu vir com a minha família para Sete para assistir os desfiles, e uma coisa saudável, e a gente vinha, né? E era um evento, e todo mundo vinha. Não tinha esse costume de viajar no Carnaval. Não, o Carnaval de Bagé, ele era a atração para a cidade. Pelo menos é a impressão que eu tenho enquanto fui criança aqui nos anos 80, 90 aqui na cidade. E tu acredita que existe a chance do Carnaval de Bagé voltar a ser o que era antes? Ou tu acha que isso é... Olha, essa é uma pergunta bem espinhosa, inclusive, sabe? Porque a gente tem hoje pessoas ligadas aos meios culturais, né? Produtores culturais que estão envolvidos e que têm esse objetivo. Porém, isso vai partir não só... Ele tem que partir não só desses agentes, né? Os agentes culturais. Ele tem que partir também muito da comunidade. Né? Então, a gente nota também... A gente foi notando, e a pandemia colaborou para isso, com um apagamento... Né, dos desfiles, a diminuição progressiva dos desfiles. Eles foram diminuindo, a verba voltou a ser escassa. Né, acho que aquela questão de tirar da Sete também, acho que deu uma... Eles tiram da Sete, era um projeto, né? Está ter um sambódromo, eu disponibilizo, né? Inclusive, na tese, um mapa, né? Assim que a tese for, né, disponibilizada também, depois, que eu defendi recentemente, então eu preciso também das correções finais. Tem um mapa que saiu no Jornal Minuano, elaborado pelo Musa, né, pelo Edgar Musa. Então esse mapa ele mostra toda a configuração. Era um projeto lindo, com arquibancadas dos dois lados, espaço para vendas, comercialização, comércios, ambulantes, tudo mais. Então ele surge como um projeto interessante, né? E há muitas distorções do porquê ele sai daqui da Sete para ir para Caetano, né? Há a versão dos comerciantes, há a versão dos foliões. Né? Dos foliões eu digo questão de alegorias. Alegorias num paralelepípedo, eu acredito que não seja uma coisa que combine muito, né? Sim. Se vai né, a pessoa evoluindo em cima do carro alegórico, tem que estar no mínimo no asfalto, né? Claro. Porque né, na paralelepípedo, que é como a 7 de setembro é aqui, não tem como. Né? A questão da acústica foi pontuada pelo Sávio, né, que é o outro importante agente cultural da nossa cidade, até Sávio. A Sete também não é plana, é uma descida. Né? Então, assim, há versões, né? Só que eu acredito, né, voltando à tua pergunta, que pro Carnaval ele tá respirando por aparelhos. O Carnaval de Rua de Bagé. Hoje ele acontece no sábado. O competitivo, porque a gente tem que frisar isso. Há separação do Carnaval do meio-dia e o Carnaval competitivo. Ou o Carnaval do meio-dia e o Carnaval noturno. Porque ele só acontece ao meio-dia. Só acontece ao meio-dia. Ultimamente ele é o galo do meio-dia ali, com mais alguns blocos que acompanham. Jacaré já desfilou, os Gatões já desfilou também. Mas é mais uma questão, assim, de diversão mesmo. Pra não deixar morrer de vez. É. Exatamente. Agora, o Carnaval competitivo, que é o que sempre foi o meu foco de análise, né, a minha paixão, né, de ver essa competitividade do modo sadio, obviamente, claro. Né, fazendo que uns blocos produzam suas alegorias, né, que jurados venham de fora, que seja as como baterias, incentivo, né? exatamente, que as baterias ensaiem suas bossas, suas né, paradinhas. Isso aí é o que sempre me motivou, né? Eu vejo com bastante tristeza e pessimismo. Né, porque a gente vai precisar muito do empenho público. Até porque eu acredito que é uma coisa que mexe muito com o comércio também, Total. né? Porque se tu quer que teu bloco ganhe, tu vai investir. Total. Para tu investir, tu vai comprar no armarinho, tu vai contratar Total. uma costureira, tu vai... E outros serviços que envolvem, né? Eu acho que o Carnaval, ele mexe com a economia local. Isso foi se perdendo, né? Total. E aí, eu não sei, eu tenho uma opinião pessoal, tá, aqui, que eu acho que o Carnaval, ele passou a ser mal visto em Bagé. Ele passou a ser uma festa mal vista em Bagé. E é o que eu te digo, que era uma festa família, era um momento familiar, cultural, bonito de se ver, os blocos se dedicavam, tinha todo um trabalho. E aquilo foi se perdendo. E quando o Carnaval muda para Caetano, alguns fatos, né, eu acho que deixaram cada vez pior a situação. Coisas que não aconteciam antes, não ficava sabendo, talvez, não sei, quando acontecia aqui na Sete, tu que pesquisa pode me falar melhor, as questões de violência, né? Eu acho que até por um lugar mais escuro, não sei exatamente o que leva a acontecer. Com certeza. Mas isso veio mais à tona e aí as famílias começam a ter medo de ir pro Carnaval, de levar as crianças, né? Não é mais uma questão tão segura, a segurança não existe mais ali para frequentar aquela festa. Eu acho que tudo isso foi deixando o Carnaval morrer, né?
Nesse ponto de vista tem, né, muito nas narrativas dos interlocutores também aparece, tudo em matéria de jornais aparece a questão da violência, né? A violência ela se potencializa quando vai para Caetano. Aí inúmeros são os aspectos, né? Porque lá era muito maior, um espaço que cabia mais gente, né? Então tinha praça, tem a Praça da Estação ali. E querendo ou não, o carnaval, eu sempre fui um defensor de um discurso que não busca estigmatizar os sujeitos ligados ao carnaval. E a gente sabe que majoritariamente são pessoas periféricas. Pessoas que moram nos territórios negros, que é bom pontuar também, que está presente na minha pesquisa, né? Que eu faço toda uma análise, mostro que Bagé tem territórios negros, conceituo esses territórios, mostro quais são as territorialidades que são construídas, o carnaval é uma delas, futebol amador, que está junto também. Então, assim, existe um discurso muito forte por parte dos centrais aqui, que é um povo violento, né? Quando a gente vai em qualquer evento e sabe que está sujeito a dar qualquer tipo de briga, enfim, de acerto de contas, porque... Que nem sempre vai vir das pessoas da periferia. Isso faz parte das relações sociais. As relações sociais são permeadas por conflitos. Então é isso, né? A socialização, ela é conflituosa. Tanto que festas de carnaval mesmo, no clube comercial em Bagé, que era um clube de alto padrão, onde por um tempo negros, por exemplo, não entravam, Sim. Muitas vezes acabavam em briga. Sim, mas isso aí é porque são pessoas. Independente da classe social e de onde essas pessoas vêm, elas são pessoas, né? Então, o carnaval passou a ter esse olhar mais marginalizado por conta da violência, né? E isso é um dever, isso está presente, inclusive, numa fala da Dona Estela, na tese, né? Dona Estela foi uma importante, né, interlocutora, assim, e pontuou essa questão da violência, né? Ela diz que existe um preconceito também, e eu corroboro com a afirmação dela, esse preconceito dos centrais que enxergam o carnaval enquanto uma manifestação violenta das pessoas que vêm das comunidades para o centro fazer arruaça, coisa que a gente sabe que não é, né? É um espaço de acerto de contas entre grupos rivais, também. Assim como eles podem se encontrar num período que não é carnaval, aqui um evento na Sete Supermotos, qualquer outro evento que envolva um grande público, né? Então, acredito que a violência foi um dos fatores também que contribuiu e corrobora com essa visibilidade também do carnaval, porque o poder público passa a comprar essa narrativa também e passa a lavar as mãos, né? E a pandemia, então, isso aí não só aqui em Bagé, isso aí no Brasil todo, né? Isso aí, né? E aí vem todo aquele discurso, aquela ideia de, em vez de investir no carnaval, a gente coloca ar-condicionado de sala de aula. Pastas diferentes, verbas que vêm especificamente para determinadas áreas, e eles usavam e usam ainda como discurso para dizer que não, a gente precisa botar arrumar a escola tal, né? E aí a gente pode pontuar também que aqui não é partido específico A, B ou C, ou lado direito, esquerdo, que teve um pouco de tudo no país inteiro, a gente viu, né? Pessoas de todos os lados tendo esse tipo de atitude. Foi geral, porque a pandemia ela assustou muita gente também, né? A questão aí, né? A questão dessas narrativas, né, de dinheiro tem que ser para calçar a rua e não pro baile, pro carnaval, enfim, pra festa, né? E isso aí só mostra também a emergência da gente sentar junto, né? E o poder público está junto com a gente, tá? Eu me coloco, por isso que eu falo a gente, porque eu me coloco enquanto um agente da cultura, da cidade que briga e luta pelo carnaval, né? E eu acho que existem formas de financiamento, existe diálogo, tem que ter diálogo, né? Porque sem diálogo a gente não consegue, não adianta a comunidade também trazer todo um empreendimento se o poder público não vai enxergar aquilo com tem que ter todas as partes, né? Mas Exatamente. Como tu falou, também tem a comunidade, né? Tem o apelo da comunidade de queremos o carnaval, vamos frequentar o carnaval quando ele voltar para Bagé. Exatamente, porque assim, grande parte das pessoas ligadas ao carnaval, eles não viajam no período do carnaval. Quem viaja é quem tem condições financeiras, daí tanto para o litoral sul como para o litoral norte. E os protagonistas do carnaval, eles ficam na cidade, entendeu? Então eles precisam ter isso também, porque isso faz parte da construção das suas identidades, né? Sem sombra de dúvida. E existem algumas características específicas do carnaval daqui? Existem, muitas. Então, isso aí eu já tive a oportunidade de explicar. Expliquei na Bahia, em congresso, expliquei na Argentina, expliquei no Rio de Janeiro, e eu sempre digo, né, o Carnaval de Bagé, ele absorve coisas do Sudeste, né, em movimentos, né, mais conhecidos do Sudeste, assim, em configuração, mas ele preserva outras características. A bateria é um exemplo, né, a bateria, ela não tem surdo de primeira, segunda e terceira, né? Isso é uma parte mais técnica, assim, né? E diferente das baterias da Escola de Samba do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Porto Alegre, de Uruguaiana, é só surdo, é só um surdo, né? Então o sujeito ele pode tocar do jeito,
né? Desde que siga a métrica, ele pode tocar de um jeito que se sinta mais à vontade, né? Caixa, toque de caixa e tarol é do jeito que o sujeito gosta de tocar. Não tem um padrão, que nem tem no Rio de Janeiro também. Sim. Tem um toque. A gente não tem diretores aqui de bateria de cada ala, porque a gente não tem alas, muitas alas. A gente tem um mestre da bateria, né, que geralmente é um popular, é um sujeito que muitas vezes não tem formação em música, e tá tudo bem, né, porque ele cresceu naquele meio. Eu não tenho formação em música e já fui. Então, é a característica bem própria daqui, né? A gente chama cacheta, o que lá no Sudeste eles chamam de tamborim, né? Então, isso é um exemplo. É bloco de limpo, a gente não vê, né? Porque o que é o bloco de limpo? Ele é uma escola de samba menos arrojada. Uhum. Ele é uma escola, ele exige alas, né? Tem que ter as alas tem que estar fantasiadas, só que são poucas alas, inclusive por conta da falta de verba para fantasiar. Claro. Os carros alegóricos, eles têm que estar todo forradinho, com TNT, com o seu, né, com as suas peninhas, suas coisas, e só que eles são menores que as escolas de samba. Né? O próprio jurado já sabe que não pode julgar do jeito que ele julga uma escola de samba um bloco carnavalesco, um bloco de limpo. Né? Na escola de samba a gente tem o mestre sala e porta-bandeira. No bloco de limpo, exclusivamente em Bagé, a gente tem porta-estandarte, né? Ou a porta-estandarte, que vai carregar um estandarte com o símbolo da agremiação. Né? Então, isso são características próprias nossas aqui que dialogam muito com Pelotas, entendeu? Cidades próximas. Assim. E o bloco de sujo? O bloco de sujo nada mais é do que uma manifestação de carnaval onde os sujeitos se travestem, né? Como eu chamo, numa categoria êmica, dentro do campo da antropologia, a gente chama que, usa o termo que os sujeitos usam, né? Eles falam o quê? Se vestir de mulher. Eu me visto de mulher... Eu achei que era isso, mas achei que eu podia estar errada sobre isso, que eu tinha crescido que o bloco de sujo era quando os homens se vestiam de mulher. Exatamente, isso é uma categoria, né? Uma categoria usada pelos brincantes, pelos foliões. Né? Então, se veste de mulher, eu prefiro usar o termo se traveste, né? Então, porque a gente tem que debater também a questão da violência contra a mulher, tudo isso aí permeia, né? É muito fácil. Né? Eu passo o ano todo, como dizem, né? Oprimindo, por exemplo, o homem passa o ano todo oprimindo a mulher e no carnaval ele se veste como mulher. Então, né? Então, há um debate também da violência, né, contra os gays muito presente no carnaval em Bagé, porque o bloco de sujo ele tem essa característica e muitos da comunidade LGBT eles vão para desfilar e eu sempre vi aquilo como sendo parte comum do bloco burlesco. E depois, quando eu fui fazer a pesquisa que eu me distanciei, eu vi o quanto eles sofrem comentários homofóbicos. Né? Então isso aí foi um dos pontos que o distanciamento fez eu perceber. Né? Inclusive a gente teve aqui, né, o famoso Formiga, né, um importante personagem do carnaval que foi assassinado à paulada, né, dentro do carnaval, que era um movimento que ele mais gostava de participar. Ele ia desfilando na frente de todas as agremiações. Ele foi brutalmente espancado e assassinado. Né? E a gente não sabe até hoje quem foi, pelo menos eu não chegou até mim quem foi o autor. Né? E há fortes indícios de crime por ódio, né? Mesmo assim. Né? Então... E as mulheres se vestem de homem ou só os homens se vestem? Também. Há outro vestimento por parte das mulheres também, que costumam colocar camisas de time de futebol, bermuda larga, macacão de obra, então, e os homens, tudo aquilo que a gente vê, né? Toda aquela originalidade, né? E esses blocos de sujo, eles não concorrem? Concorrem sempre também. Foi competitivo, sempre foi competitivo. A gente tinha quesitos a ser julgados, a gente tinha bateria, humor, porque o bloco de sujo, a característica dele é o humor, né? Então ele surge com esse intuito de fazer o deboche, a sátira, muitas vezes brincar e criticar situações políticos, ele sempre teve essa característica, né? Ao longo dos anos que eles foram se tornando mais sérios. Né? Isso é uma coisa que eu pude constatar também, pegando os enredos mais antigos e trazendo para os enredos mais atuais. Eles foram homenageando figuras ilustres da cidade, né? Enredos mais sérios, assim, sem aquela sátira, aquele humor. Né? Mas tinha humor, bateria, alegoria e adereços, que é a alegoria de mão. E intérprete, se não me engano, era um dos quesitos a ser julgado no bloco burlesco. Até porque o carnaval tem isso, né? As pessoas às vezes falam muitas coisas ruins, mas o carnaval tem tantas coisas boas, né? Porque a gente vê muito da nossa história no carnaval. O próprio carnaval do Rio, né? As escolas contam partes da nossa história que a gente não conhecia, né? Às vezes uma escola traz um tema, esse ano a gente teve mesmo a história do caju. Aí tu pensa que é uma coisa, mas como é que uma escola inteira vai falar da história do caju? Aí tu vê o desenrolar e tu descobre que tem muitos fatos interessantes por trás daquilo.
independente. E que a mocidade foi. E que o carnaval tá contando, né? Exatamente. Através do carnaval estão contando essa história. Não, é perfeito. E que é cultura também, né? Para nós crianças, é uma maneira legal das crianças. Olha lá, meu filho, aquela ala conta tal parte. Um enredo de Exu, da Grande Rio, trabalhar a questão afro-religiosa, questão da política, né? Josinho 30 já trazia essa crítica na década de 80 já com a Beija-Flor. É verdade. Né? Então, Ratos e Urubus, né? Então já, e que é trazida também um pouco desse elemento no enredo da Beija-Flor 2018, que concorre e ganha muito apertado ali com a escola da... Ai, agora não me vem o nome. Dali perto da Mangueira, Paraíso do Tuiuti, que foi uma escola que surge assim em 2018, assim, ela já era, né, conhecida obviamente no Rio de Janeiro, mas ela aparece em 2018 com aquele enredo maravilhoso, falando sobre a questão do negro, né, e a comissão de frente era os negros até tomando chibatada, e aquilo ali conta história, né, e aquilo ali é um livro de história, muitas vezes, né, e o carnaval serve para isso também, e eu vejo que os carnavalescos do Rio de Janeiro, eles têm usado muito isso. Eles Cada vez mais, né? Eles As críticas vêm ali muito presentes. São pessoas novas, são pessoas ligadas a uma formação das artes, mas que tem um viés político também. Então eles vêm trazendo isso, né? E em Bagé teve também, já tivemos enredos políticos em Bagé, né? O Brasa Viva já teve um enredo falando sobre não julgue a cor, tem amor, né? Mas aqui atualmente é mais homenagens, homenagens. E essa homenagem ela é proposital muitas vezes, né? Porque o sujeito ele vai até a agremiação, ele vai até o homenageado, né, diz que vai homenagear a pessoa e a pessoa ajuda também. Né? Claro. Então, isso que a gente chama de mediadores socioculturais, né? São essas pessoas que circulam... Pra coisa poder acontecer em também, vários né? meios. Eles estão no povo e estão na elite também, podendo homenagear um fulaninho que é da elite ali para pegar um dinheirinho dele também, mas com todo o sentido positivo nisso, né? Claro, não é pra porque tirar... é uma pessoa que merece essa homenagem. Não é pra tirar porque ele tem que prestar conta, né? Por exemplo, sim, pra fazer deveria. acontecer aquilo ali, Exatamente. né? Que é uma paixão. Quem gosta quer que aconteça todo ano, Exatamente, né? Exatamente. E nesse paralelo que tu traçou na tua pesquisa entre o carnaval e o movimento tradicionalista gaúcho, tu encontrou mais semelhanças ou mais distanciamento entre esses dois movimentos culturais? Eu não sei se tem como afirmar se tem mais, se foi mais próximo ou mais distante, sabe? Tem os dois, acho que não tem como afirmar assim, tem os dois, né? Eu acho que o movimento tradicionalista gaúcho, ele cumpriu muito bem com o seu papel, né? A pesquisa me mostrou isso, assim, e as leituras que eu tive me mostraram que esse engajamento do tradicionalismo, quando ele aparece, né, os seus percussores, Barbosa Lessa, Paixão Cortes, que funda o primeiro CTG, né, o 35 CTG em Porto Alegre, eles conseguiram ter muito êxito na questão de se afirmar uma identidade e fazer com que essa identidade fosse exportada para fora. Né? E isso, toda essa construção invisibiliza por completo o carnaval. Invisibiliza por completo. Então, eu sempre digo, quando a gente teve o primeiro CTG fundado no Rio Grande do Sul, por pessoas brancas, filho de pequenos proprietários de terra, a gente já havia há alguns anos vários anos, a gente já havia desfiles de carnavalescos em Porto Alegre, já, da comunidade negra, né? A gente tinha também territórios negros em Porto Alegre, nas áreas centrais, que foram, né, realocados para outros lugares, né, como o Areal da Baronesa, a Colônia Africana, tudo isso aí em Porto Alegre existia que não existe mais, né? O pessoal que mora bem longe do centro hoje. E esse pessoal fazia o carnaval. E eu consigo, assim, a distância está nisso, tá? A distância está num projeto que foi bem sucedido e que um invisibiliza o outro. Se a gente pensa, se pensar o gaúcho hoje é pensar num sujeito, um tipo social branco, ligado ao campo, tá? E o carnaval não é isso. O carnaval é protagonizado pelos negros, ligado à cidade. Então a gente já vê, né? E o que eu vejo de semelhança é a questão da tradição. Se existe uma tradição gaúcha, também existe uma tradição carnavalesca, né? Isso eu pude trazer um pouco mais, né? Na tese eu acho que isso deixa mais nítido, assim, o projeto também. É um projeto, né? De resgatar esse carnaval e mostrar o quanto esse carnaval está numa tradição gaúcha também, mesmo que essa seja invisibilizada. Mas o carnaval negro em Bagé, eu sempre digo isso, né? Eu uso um termo, né, que é identidade negra carnavalesca bagiense. Por quê? Porque ela é uma identidade manifestada nas comunidades, nos territórios negros, negra, majoritariamente empreendida por negros, carnavalesca, ligada ao período do carnaval, e bagiense, porque ela traz essas características que eu te contei mais cedo também ali, que eu falei, tanto de bateria, quanto e de comunidade também em si. E por que essa questão que a gente tem essa cultura, essa coisa assim, que o negro tem mais samba no pé?
A gente diz que o carnaval é constituído por mais negros, que o negro tem mais samba no pé, que ele samba melhor, e a gente vê isso acontecer mesmo muitas vezes no carnaval. Isso é real? Da onde surgiu? Como é que foi? Eu acho que a pessoa, se ela gosta de samba, ela pode ter samba no pé, né? Entendeu? Eu acho que isso aí é mais uma questão, uma visão mais romântica, que ao longo dos anos foi se romantizando, foi se concretizando, assim, foi se... que a gente tem essa impressão, se a gente vai acompanhar o carnaval, a gente nos passa essa impressão, né? Porque o samba, o carnaval, ele tem origem negra. A origem do samba e do carnaval é uma origem preta. Isso aí, sabe, isso aí tá dado já, isso já tá dado. Aí, então, ainda se carrega essa imagem, né, que o negro tem samba do pé e o branco não. Enfim, eu acho que existem hoje muitos workshops, muitas aulas, as pessoas... Dá pra se aprimorar, né? As pessoas fazem, as pessoas têm. Mas que tem essa coisa, a gente olha de nascer já sabendo, acho que tem, né? Já vem no DNA. Pelo meio que vive, exatamente. Então, claro, cresce naquilo ali, né? Cresce, tudo. Imagina a herança, inteira. o carnaval em Bagé, principalmente, ele é de herança, ele é passado de geração em geração. Então, nos ensaios, a gente vê as crianças, no intervalo. No intervalo, a gente dá uma descansada na bateria e a gente vê a criança. A criancinha com chupeta na boca vai lá e pega uma baqueta e vai bater no tambor. Ela vai ver, ela vai se familiarizando com aquilo. A música de Niná é um samba em casa. Exatamente. Então aquilo ela vai passando pelos estágios, vai crescendo e vai se envolvendo. Então... Tu acredita que dentro do movimento tradicionalista gaúcho ainda existe muito preconceito, assim, a questão da cor da pele? Como é que é dentro do movimento tradicionalista? O negro, tu acha que ele é tão aceito quanto o branco? Ou tem muito essa visão de, não, que tu falando isso, né? O gaúcho, ele não é negro, ele é branco. O gaúcho, o tipo social do gaúcho do projeto do tradicionalismo, né? Ele é um sujeito branco, isso aí é fato, né? Isso aí não sou eu que digo, isso aí foi o projeto deles, né? E isso traz um preconceito pra dentro? Total, porque no momento que tu invisibiliza determinada manifestação cultural, invisibiliza, tu não coloca aquilo como pertencente à identidade do Estado, tu já está apartando, tu já está mostrando o que é e o que não é. No momento que eu sou lido enquanto não gaúcho, isso também é, entendeu? Claro. Então para mim tem uma questão racial muito presente, existe uma tensão racial nisso, né? Então, para mim isso está bem desenhado, assim, eu consigo enxergar com bastante nitidez que existe eu não vou te dizer também, eu sei que é muito espinhoso, né? Eu estou aqui também num programa que vai ser transmitido, né? Para muitas pessoas tem acesso, e isso é bom, né? Não só no canal aberto, como no YouTube e tudo mais. Só que eu não posso também me isentar de falar o que a pesquisa me mostrou. Claro, a pesquisa me mostra que o negro, ele não é falado dentro do espaço do CTG. Entendeu? Então, eu não estou dizendo que eles têm que levar o samba para o CTG. Não, eles têm a sua matriz cultural, sua identidade lá e aquilo ali faz parte do preservar, ok, tá né? tudo bem, né? Mas no momento que para tu criar isso, tu invisibiliza a outra identidade, entendeu? Te entendo, claro. Então isso aí mostra para mim que há um projeto muito nítido, assim, construído, muito bem sucedido, diga-se de passagem. O movimento tradicionalista gaúcho, ele começa com um pouquinho de CTG e hoje é tudo isso aí que a gente vê, né? Uns dizem que é o maior movimento tradicionalista do mundo. Eu tô falando só do tradicionalismo mesmo, não gaúcho, né? O todo, né? Então, eu vejo poucos, eu vi na pesquisa poucos negros frequentando espaços de CTGs, né, cargos importantes dentro de toda a construção ideológica do movimento tradicionalista gaúcho. A gente não tem negros, os cargos são capataz, o dono da estância, essas coisas todas, esses nomes, a nomenclatura a gente não vê. A gente vê negro na condição de peão. Está colocado uma questão da escravidão também, histórica, né? Se chegar numa estância, né, vier uma pessoa te atender e é um negro, tu nunca vai tratar ele como dono da estância, ainda que ele seja. Exatamente. Assim, eu digo pela nossa cultura, né? As pessoas em sua maioria, exatamente, né? É uma coisa enraizada na nossa sociedade. Exatamente. Então isso aí já mostra que é esse distanciamento. Esse distanciamento para mim é pautado numa relação estritamente racial. Estritamente racial. Isso aí tá no capítulo 2 da tese. Já chega nisso. Tá explicando direitinho, ele pelo menos. A gente vai deixar todo mundo com vontade de ler essa tese agora. A gente já tá fazendo o chamamento aí. E como tu já nos contou aqui, né, nesse nosso papo que a gente já fez render bastante, tu foi atrás de figuras muito conhecidas popularmente, né, do nosso carnaval. A gente tem o Edgar Musa, o Tiagão, que tu citou, a Dona Estela da Estangucha, né, que todo mundo conhece também. Como é que foi esse contato com pessoas que viveram aquilo que tu tá pesquisando e como que tu escolheu essas pessoas para entrevistar? Esse contato foi primeiramente maravilhoso, assim. Eu aproveito esse espaço para agradecer também a Dona Estela,
o Seu Musa, o Tiagão, o Negrão, e outras pessoas que já, né, o Alex, os Gatões, o finado Mano Chocolate, que já passou também, que já tive a oportunidade de conversar. Pirula, onde quer que esteja. Pirula, onde quer que esteja, exatamente, assim como tá junto com o Mano Chocolate, com certeza. E eu cheguei até essas pessoas pela vivência, pelo meio carnavalesco, que eles vão dando indícios, né, vão indicando assim os caminhos, né. Então era imprescindível que eu teria que chegar na Dona Estela, por ser uma mulher negra, fundadora de um bloco, que geriu o bloco do início até o fim do bloco. O Stangucha não tem mais. Enquanto o Stangucha existiu, tava a Dona Estela à frente do Stangucha, tomando a frente de tudo. Então é imprescindível, tem que ir atrás dela. Ela é uma figura do carnaval da cidade. E assim como a gente falou do Pirula, eu sempre me lembro da Dona Estela assim, lutando pelo carnaval, indo atrás, falando que tem que lembrar do carnaval, que tem... Assim como ela, claro, a Dona Estela hoje ela tem outras bandeiras, ela tem uma presença muito forte na sociedade, né, na comunidade bagiense, ela é uma guerreira da comunidade bagiense, mas eu sempre vejo a Dona Estela e penso nisso, ela é o carnaval, né? Ela é uma personificação do carnaval. Exatamente. Ela sempre lutou muito pelo carnaval. E o mais curioso é que ela vai se envolver mesmo com o carnaval nos anos 90. Porque até então ela não ia assistir desfiles, ela não ia nada, ela ia só num clube negro que existia, que era o Saca-Rolha, e nos Íngaros. Então isso ela relatou no trabalho, né? Então o envolvimento dela se dá tardiamente já nessa perspectiva de gestão já. Mas se dá com tudo já, ela se atirou de corpo e alma. Chega já de corpo e alma, né? Então tem a Dona Vera e seu Diro, da Aliança, né? Grandes personagens também, assim, incentivadores do carnaval da escola de samba, o seu Diro, o movimento que ele fazia de trazer um carnaval de Porto Alegre para Bagé, para tentar arrojar o carnaval de Bagé, deixar ele mais luxuoso. Ele fazia todo esse movimento, ele era de uma ala lá numa escola de samba em Porto Alegre, ele fazia todo o movimento de trazer para cá, né? A Dona Vera, enquanto gestora também, enquanto presidenta de bloco. Então, a pesquisa foi dando indícios, né? Tem que chegar no Musa, porque o Musa é um jornal. Os jornais de Bagé já me diziam, né? Vai atrás do Musa, porque cada vez que eu li um jornal, tava lá o nome do Musa. Enquanto personagem, assim, importantíssimo do carnaval. Né? Essencial, o Musa também. Foi atrás do Musa, né? E todos eles, assim, eu chego neles através disso, através de convivência, de conhecer. Eu era pequenininho, lembro do Musa narrando o carnaval de Bloco de Suja, assim, com o fonezinho dele, naquele jeitinho dele. Pequenininho, eu ficava, né, encantado, eu sempre fui muito curioso. Eu olho as coisas e quero tentar descobrir. Acho que por isso que eu fui para antropologia, né? Porque a antropologia me permitiu ser um pouco, né? Usar um pouco dessa minha curiosidade. Eu tinha isso pro jornalismo, acho que... Também, entendeu? Tem essa questão da antropologia, tem esse caráter investigativo também, né? De tu querer investigar, querer saber o porquê, vai a fundo, né? Claro. Não se satisfaz com as respostas. E tu vai indo, tu te embrenha no meio daquilo, aí tu vê como é que funciona aquela dinâmica, mesmo que eu seja criado naquilo ali, eu estar no meio é uma coisa sempre nova, né? É uma coisa sempre nova. Então o carnaval foi me dando todos os indícios para chegar nesses sujeitos. E o Musa tem muita história legal para contar, né? Sobre várias coisas em Bagé, né? Mas o carnaval é outro que o Musa. O Musa é o carnaval de Bagé. Inclusive, eu li o livro dele para escrever, né? O último capítulo, né, o livro de memórias da rádio dele. Maravilhoso, os causos. Eu uso muito essa palavra causo, né? Porque eu acho que hoje tem essa questão do nosso dialeto gauchesco, os causos, né? Contar os causos dos interlocutores, né, do carnaval. Então é isso, né? Então o Musa é cheio dos causos, o Tiagão é cheio dos causos, o Negrão, a Dona Estela, a Dona Vera e seu Diro, todos eles têm causos a colaborar e o objetivo é justamente até trazer eles, né, e colocar eles enquanto protagonista dessa festa. Eu só sou o sujeito que estou escrevendo aquilo ali. Eles são os protagonistas e Bagé precisa saber quem são os fazedores de carnaval e os agentes da cultura. E até deixar essa história viva, né? Eu, por exemplo, hoje tenho uma filha de 8 anos, ela nunca viu carnaval em Bagé. Porque quando ela nasceu, o carnaval em Bagé já não existia mais, bem dizer. Então, é isso que eu tô te dizendo desse carnaval que eu vivi na 7, que os blocos desciam, que a gente esperava por isso, que era um momento de família, né? As famílias traziam lanche, outros a gente fomentava o comércio, né? Tinha aquele momento cultural, familiar. Aquilo ali morreu, né? E a gente gostaria muito que voltasse. Sim. Eu, enquanto bagiense, apaixonada que sou pela minha cidade e que gosto também de carnaval, gostaria muito que voltasse. Gostaria de poder ir com a minha filha, levar ela, ver um desfile de carnaval. Mas a gente sabe que é muito difícil. Mas através de histórias como a tua tese, de documentos como a tua tese, porque é um documento e vai ficar na história de Bagé, que as crianças, né, e que logo não serão mais crianças, terão acesso, né, e podem saber, tivemos carnaval em Bagé, o carnaval viveu em Bagé, existiu,
né? E era assim, e tem tal Exatamente. história que é interessante, às vezes encontra o nome de algum avô em alguma história, de alguma, né, um tataravô, enfim, até a árvore genealógica. Isso é muito pequeno, essa tese é um trabalho pequeno ainda, perto do que pode ser feito, né, com a própria construção de uma história social do Carnaval em Bagé, né, que é um dos meus sonhos ainda, né, escrever essa história social, assim, né, dialogando muito com a história, antropologia, sociologia e história. Então eu acho que, obviamente... Belo livro, né? Ah, não, daria, né, ainda preciso me organizar, mas é um dos objetivos, assim, sabe? Porque é justamente isso, né, é trazer para quem está chegando o que já teve. E ao mesmo tempo, isso que teve, mostrar que ainda pode voltar a ter. E é por isso que eu digo até quem não sabe despertar essa curiosidade, né? De alguém jovem, com sangue jovem, chegando e dizendo, vamos voltar a fazer o carnaval em Bagé. Sim. E aí se juntar com alguém que faz história, Musa, Dona Estela e outros tantos Tiagão que a gente tem aí. Vamos voltar, vamos. Então tá. E aí tu junta o sangue novo com quem tem história, com quem tem o conhecimento. Assim, e a coisa vai acontecendo. O carnaval é geracional, é sempre assim. Sempre as gerações elas vão tomando e elas vão se espelhando muito nos mais antigos, né? E para não deixar morrer. O problema é que hoje em dia, né, nem as novas gerações conseguiram dar conta, né? Por conta da pouca valorização do poder público, né? E para incentivar o carnaval. Então, por isso que eu disse lá no início, a gente precisa que o poder público esteja junto, dialogando, sentando na mesma mesa e pensando junto o carnaval, através de políticas públicas, através de lei de incentivo, cultura, tudo isso aí a gente precisa. Do que tiver para fomentar o carnaval. Para fomentar o carnaval. Né? E até demobilizar a comunidade, né? Não, a comunidade sempre vai ser mobilizada, isso aí é uma coisa que... Tem que ter esse momento, né? Vai se sentir muito mais... De todo mundo entender que precisa carnaval. Exatamente. Né? Tem que ser um diálogo comum, assim, Exatamente. de que precisamos ter carnaval, Exatamente. O carnaval precisa voltar a existir. Não tenho dúvidas que a comunidade se sentiria super bem reconhecida, sabe? Se o poder público olhasse com cuidado, com carinho, assim, investisse, ele se sentir super importante, eles são importantes. Porque às vezes a gente se coloca meio que dentro de uma bolha, né? Por exemplo, eu viajo no carnaval, então eu acho que todo mundo viaja no carnaval. Mas não é assim, muita gente fica na cidade no carnaval e sente falta de ter um momento, né, de viver o carnaval, essa festa que é tão importante no nosso país inteiro, né? Então a gente não pode, tem que sair da nossa bolha, né? Não é porque eu viajo que para outras tantas pessoas que não vão, não é importante que tenha essa Exatamente, festa, né? Tu falou a palavra perfeita, a bolha, né? A bolha, Bagé não é uma bolha. Bagé tá respirando, Bagé respira e respira sozinha. Bagé tem a sua trajetória, a sua história. E se nos outros lugares tem carnaval, por que aqui não pode ter também? É possível Sempre teve. E o estudo tá aí, né? O trabalho tá aí, o trabalho do Thiago tá aí, mostrando desde o início lá dos anos, das primeiras décadas do século XX, Bagé com a 7 de setembro já bombando o carnaval, então... Verdade. E pra gente encerrar, né, infelizmente, porque eu tô achando muito interessante o nosso papo, acho que ainda tem sempre muito a ser dito, né? Como é que ficou a tua relação com o tema depois da tese? A gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas o teu sentimento é de que tu ainda não extraiu tudo o que era possível, tu pretende continuar trabalhando, tu encerrou essa tese, tem outros planos, quais são os teus projetos futuros? Não, a relação, eu ainda tenho esse objetivo de escrever essa história social do Carnaval de Bagé. Né? E essa história social, como eu disse, vai ser baseado muito no diálogo com a história, com a memória, né? A história com outra disciplina, com a ciência, com a memória, né? Então, e quem sabe documentar isso em audiovisual, tornar isso também audiovisual, um documentário. Então, é o meu sonho, sabe? É o meu sonho, que tem muita gente ainda que está presente, que é bem de uma geração bem anterior a mim, que ainda está presente. A gente não pode aproveitar essas pessoas, tem que aproveitar, né? Porque muitos já estão indo e outros estão aí. Então, os que estão aí, a gente tem que aproveitar também para mostrar o quanto eles foram importantes para a construção da nossa identidade. Bagé tem uma identidade carnavalesca, bagéense, negra, assim como tem do tradicionalismo também. Né? Então, a ligação com o tema vai seguir, não tem por que encerrar, né? Eu não me vejo, o doutorado ele é uma página que se encerra ali na tese, a pesquisa segue, a pesquisa ela nunca está dada, né? Por isso que não é uma conclusão, são considerações finais, para justamente abrir os outros ramos para seguir pesquisando sobre a nossa cidade. Isso é uma coisa que eu não vou parar tão cedo. Não vai abrir mão. Que bom, a gente agradece. Todos os bagienses agradecem. Então, Rafael, eu vou te agradecer por ter estado aqui conosco, te parabenizar, né, pelo teu título tão importante de doutor e também pela tua tese, né, tão importante que, como eu falei e repito, vem para colaborar, né, para enriquecer a história da nossa cidade. A gente precisa que mais pessoas pesquisem mais temas,
Como eu disse, conversei com a Thaís, que pesquisou a Lígia Farinha Almeida, a gente claro. tinha pouco sobre a Lígia também, né? Ela é única, sim, praticamente. E é muito importante a gente ter isso, a gente manter viva essa história para as nossas próximas gerações, para uma cidade que completou 213 anos agora, dia 17 de julho, né? E que tem tanta história para contar, né? E que para o futuro acontecer a gente precisa da história, né? Para seguir, assim, para não deixar morrer, para cultivar as raízes, né? Para lembrar pessoas importantes, para homenagear pessoas importantes enquanto elas ainda estão aqui conosco. Então, te agradecer, te parabenizar e agradecer a tua disponibilidade de tempo, de ter estado aqui conversando conosco. E tomara que os nossos telespectadores gostem desse papo, tanto quanto foi bom para mim aqui conduzir essa entrevista. Muito obrigada, Rafael, e parabéns. Eu que agradeço, né? Eu me coloco à disposição sempre, não só aqui também na TV Câmara, para sempre estar debatendo, né? Quem me conhece sabe que eu estou sempre debatendo o Carnaval de Bagé, né? É uma das minhas paixões falar sobre isso, pesquisar isso, junto com outras pessoas que sempre me ajudaram, tiveram comigo nessa trajetória, e espero que vocês gostem. Perfeito. Então é isso, a gente fica por aqui com o Câmara Entrevista, continue acompanhando a nossa programação e também as nossas redes sociais. TV Câmara, a TV que representa você.